que é, pessoal? Rafael Pinto aqui com mais um vídeo e hoje trago-vos o top 10 de proteínas vegetais. Top 10 proteínas veganas, quer seja para uma dieta vegana, quer seja para uma dieta vegetariana, quer seja para uma dieta de pessoas que comem carne. Este vídeo vai ser útil porque vou-vos mostrar as melhores fontes de proteína vegetal. E mesmo para quem não é vegano ou vegetariano, estas fontes podem ser implementadas na vossa dieta e vão ver que vão conseguir consumir muito mais proteína e vão ficar a perceber que se calhar não é só a carne e o peixe e os ovos que têm proteína. Há muitos outros alimentos que têm muita proteína e que têm macros, que é por isso dizer carboidratos, gordura e proteína, muito melhores do que a carne. Há muitas fontes de proteína vegetais que têm um conteúdo enorme de proteína, têm gorduras quase zero e também há algumas com carboidratos baixos. E neste vídeo vou explicar o top 10. Neste vídeo não vou falar de coisas como a spirulina, porque não são coisas propriamente comestíveis em grandes quantidades, porque a spirulina tem na verdade 64 gramas de proteína em cada 100. Isso é supostamente o alimento com o maior rácio de proteína que há no mercado e que existe e que foi encontrado até hoje. Portanto, se quiserem mesmo muita proteína, podem experimentar comer muita spirulina, o que é super saudável, mas a maior parte das pessoas não consegue comer assim spirulina. Então vamos lá para a comida que é efetivamente comida. Então, a fonte de proteína vegetal número 1 é soja. A soja tem 50 gramas de proteína em cada 100. Muito mais do que qualquer tipo de carne. E é super fácil de consumir, super fácil de fazer. Podem fazer de maneiras super saborosas. Podem fazer bolonhesa de soja, podem fazer lasanha de soja. Podem usar soja grossa, soja fina. Existe mesmo feijão de soja em algumas lojas, também podem comprar. Opa, é uma opção incrível, é muito rápido de fazer, é das minhas preferidas. Normalmente é só pegar, hidratar, temperar e já está feita. Podem fazer com arroz, com massa, com batatas, como quiserem. No que diz respeito à soja, eu sei que já há muitas pessoas, ai soja, meu Deus, ai soja. Não, soja não tem problema nenhum, desde que não consumas quantidades enormes. E por quantidades enormes eu quero dizer entre 3 a 5 porções, tem-se mostrado ser seguro. Não só seguro, como benéfico para a nossa saúde. A soja tem montes de fitonutrientes que são super saudáveis para nós, portanto não há qualquer razão para ter medo da soja. A soja não baixa a testosterona, isso é outro mito. Os estrogénios da soja são fitoestrogénios, o que não é a mesma coisa que um estrogénio de origem animal. Vocês sabiam, por exemplo, que alimentos como o leite têm muito mais estrogénio, que é muito pior para nós do que os fitoestrogénios da soja? Ficam a saber. Vamos agora para o número 2, que é seitan. Não é o diabo. Seitan é um processado de trigo, basicamente é glúten. Seitan é 100% glúten e também não há problema nenhum com o glúten, a não ser que sejam alérgicos ou tenham alguma reação ao glúten. Em princípio, para pessoas saudáveis em relação ao glúten, não tem qualquer problema e pode até ser benéfico. Seitan é uma das minhas coisas preferidas só por estes macros. E se vocês fazem musculação, reparem bem nisto. Por 100 gramas, o seitan tem 121 calorias, e são tudo valores aproximados, obviamente. 22 gramas de proteína por 120 calorias, 22 gramas de proteína. Incrível! 3 gramas e meio de carboidratos e 1 grama de gordura. A sério, seitan é capaz de ser a minha recomendação número 1 para as pessoas que querem fazer um cutting. A sério, quer sejas vegan, quer não sejas, opa, só pelos macros do seitan já é incrível. E mesmo a própria soja também é muito mais baixa em calorias que muitas carnes. Mas o seitan é aquele topo. Vocês facilmente metem 100, 200 gramas numa comida, ficam só com 250 calorias e já têm umas 44 gramas de proteína. É muita proteína no seitan, pessoal. E a terceira fonte de proteína é tofu e tempeh. Pus-se dois juntos porque eles são um bocadinho parecidos, mas vou distingui-los aqui. São os dois derivados da soja, só que o tofu é mais processado do que o tempeh. O tempeh ainda tem os grãos do feijão, ainda se nota as cascas e assim. O tofu já não, já é muito mais processado. Por cada 100 gramas de tempeh tem 180 calorias e 20 gramas de proteína. Também tem ótimos macros, é um pouquinho mais caro do que as outras que falei até agora, mas opá, se puderem, eu pessoalmente nunca experimentei tempeh, mas como as outras muitas vezes, mas tenho mesmo que tentar tempeh. Então tem 20 gramas de proteína, 11 gramas de carboidrato e 7 gramas e meio de gordura.
Em relação ao tofu, que é o mais processado um bocadinho, tem entre 8 a 15 gramas de proteína. Eu já comprei tofu que tem 8, já comprei tofu que tem 15, portanto vou pôr o valor aproximado. Tem 8 gramas de gordura, o tofu tem mais um pouquinho de gordura, mas também já há no mercado tofu com menos gordura. E tem 2 gramas de carboidratos, por isso super low carb. Até para dietas low carb, quer seja o vegan, quer não, é ideal. E o tofu tem muitas outras vitaminas, muito tofu tem cálcio e muitos outros minerais que são super saudáveis para nós. Ok, o número 4 são substitutos de carne. Aquilo que eu disse até agora, tofu, soja, tempeh, seitan, isso não são substitutos de carne. Isso são comidas em si, não são substitutos de nada. Agora, já existe no mercado substitutos de carne, que por exemplo, aqui em Portugal temos os bifes de soja, que também têm macros sempre muito bons. Não são tão saudáveis como as outras coisas, mas normalmente são muito mais saudáveis do que os produtos normais, muito mais saudáveis do que um bife de verdade, portanto não tem colesterol, não tem gordura saturada, não tem nada disso, e os macros são muito bons. Eu vou dar aqui o exemplo dos bifes de soja que já experimentei aqui em Portugal, eles são muito bons. E reparem só nestes macros. Então, por cada 100 gramas de bife de soja temos 70 calorias, 70 calorias apenas, e 13 gramas de proteína. É incrível, os macros são incríveis. Depois tem 1 grama de carboidratos e 0,4 de gordura. A sério, macros incríveis. É um bocadinho mais caro, mas para uma vez ou outra é muito bom e tem macros espetaculares. Ok, e para o número 5 temos a minha principal fonte de proteína e a principal fonte de proteína de quase todos os bodybuilders veganos, que é feijão, grão e lentilhas. Todos eles, se estiverem secos, têm à volta de 22 gramas de proteína em cada 100. Claro que depois, ao demolhar e ao cozer, eles crescem e têm que comer umas 250 ou 300 gramas para fazer essa 100. Mas é o que eu como normalmente por refeição, mas entre 200 e 300 gramas de grão, feijão ou lentilhas, e já tenho aí a minha dose de proteína e é incrível. Ok, para a sexta fonte de proteína numa dieta vegana, temos os frutos secos e as sementes. Pus esses dois juntos porque eles são muito parecidos pelo facto de serem altos em proteína, mas também altos em gordura. Gorduras boas, atenção. Começamos pela amêndoa, amendoim, caju, tudo isso e as respectivas manteigas ou pastas têm à volta de 600 calorias em cada 100 gramas, mas também têm à volta de 30 gramas de proteína. Vocês muito facilmente conseguem adicionar manteiga de amendoim, ou seja o que for, a uma sandes e aumentar logo a proteína. Claro que se estiverem numa dieta de restrição calórica, não devem aumentar assim tanto isto, uma vez que tem muitas calorias. Mas são as gorduras boas e nós também precisamos de buscar gorduras a algumas fontes. E são fontes de gordura que são muito melhores do que o azeite, por exemplo. Depois, nas sementes, tens, por exemplo, a linhaça, que é a semente mais saudável do mundo. A linhaça é incrível para quase tudo. Toda a gente devia consumir linhaça. Certifica-te apenas de que estás a consumir linhaça moída e não a semente, porque senão podes não absorver. E a linhaça, em cada 100 gramas, tem 18 gramas de proteína. Vocês facilmente adicionam umas 40 ou 50 gramas à vossa aveia e estão aí a dar um boost na proteína que é muito bom. E a rainha das sementes, pelo menos aquela com mais proteína que eu encontrei, é a semente de abóbora. Tem 30 gramas de proteína em cada 100. É incrível, a sério. Se puderem, consumam, também é super saudável. Depois, o número 7 é algo que nós nunca pensamos como 100 de proteína, pensamos como é carboidratos, mas na verdade também tem uma dose muito boa de proteína. E isso são os cereais e o pão, como a aveia, o farelo de trigo e alguns tipos de pão que também têm uma proteína muito alta. A aveia é 12 gramas de proteína em cada 100. Vocês fazem facilmente 100 gramas de aveia, 30 gramas de manteiga de amendoim, umas 30 gramas de outra semente, adicionam até proteína se for preciso e têm ali uma refeição enorme em proteína, facilmente conseguem 50, 60, 70 gramas de proteína numa refeição deliciosa, super saudável e super rápida e fácil de fazer. Depois têm coisas como o farelo de trigo, que eu também já vi por aí, também já consumi uma vez, que tem 16 gramas de proteína em cada 100 e acho que ainda tem menos calorias do que a aveia, portanto é também uma boa opção. Claro que não é tão saboroso, mas para adicionar a batidos e tudo isso é muito bom e são uma excelente fonte de fibra, claro. Em relação aos pães, nem todos têm muita proteína, mas eu já encontrei alguns tipos de pão, assim o pão que compram em fatias, é que tem 5 gramas de proteína por fatia. 5 gramas de proteína por fatia é
muito mesmo. Vocês usam umas 3 ou 4 fatias de pão, metem manteiga de amendoim e têm ali uma refeição com 30, 40, 50 gramas de proteína. Fácil. Ok, e para a fonte número 8, temos massas e massas de leguminosas. As massas normais feitas de trigo, por si, normalmente têm 12 gramas de proteína, tal como a aveia. E para algo que não nos parece ser proteína, até é algo com ela bastante elevada. Depois podem adicionar soja, por exemplo, podem adicionar qualquer tipo de feijão, tofu, tempeh, e fazem muito facilmente, imaginem, uma bolonhesa de soja com 100 gramas de massa e 100 gramas de soja, vocês já têm ali 62 gramas de proteína. Já é um valor enorme de proteína, já é mais do que a dose diária recomendada, portanto é sempre uma opção ótima. Podem fazer a massa com aquilo que quiserem e vão ter uma refeição cheia de proteína, com certeza. Em relação à massa de leguminosas, sei que há muita gente que ainda não sabe o que é, mas isso são massas feitas de feijão. Tem até massa feita de soja, a própria massa. Tem massa de feijão preto, tem massa de edamame, que é feijão de soja verde, e muitos outros tipos de massa que estão agora a chegar ao mercado. E todas essas têm os carbos muito mais diminuídos do que a massa normal e têm a proteína a dobrar. Normalmente sempre entre as 20 e as 30 gramas de proteína. E podem fazer isso com, lá está, com os feijões e com outras coisas e já têm uma dose super de proteína. Ok, a fonte número 9. Uou! A fonte número 9 de proteína é vegetais. Mais uns alimentos que nunca ninguém olha à proteína. Mas, por exemplo, a quantidade de proteína dos brócolos em relação às calorias é muito mais alta do que a de um bife. O único problema é que tens de comer um volume enorme desses alimentos porque são vegetais com poucas calorias. Mas eles têm proteína e têm doses muito grandes de proteína. Os brócolos, os espinafres, kale, têm todos um grande volume, mas tu também consegues adicionar muito facilmente umas 200 gramas à tua refeição e logo aí já estás a conseguir mais umas 6 gramas de proteína. O que pode não parecer muito, mas imagina, em 3 refeições comes vegetais, fazes um smoothie ao pequeno almoço, adicionas vegetais ao almoço, vegetais ao lanche, tu consegues logo aí umas 15 ou 20 gramas de proteína a mais. Isso já faz uma grande diferença. E depois, claro que são super saudáveis e têm as calorias muito reduzidas. Portanto, nós na verdade até devíamos adicionar vegetais a todas as refeições. Quer seja pequeno almoço, lanche, ceia, seria mesmo o ideal. Ok, e o número 10 é proteína em pó. Claro que isto é sempre uma opção. Os suplementos de proteína não são necessários todos, quer sejas numa dieta vegan, quer não estejas. A única coisa que eles são é convenientes. É super conveniente chegar ali, pegar num scoop, pumba na aveia, pumba no batido. Pá, é super conveniente. Muitas delas são super saborosas, nem todas são saudáveis. Claro que se for uma fonte de proteína vegetal são mais saudáveis do que as outras. Mas mesmo assim, a maior parte das fontes de proteína vegetal, algumas não têm sabor, mas as que têm são adoçadas com sucralose e muitas outras coisas e muitos outros adoçantes artificiais que podem ser nocivos à nossa saúde se consumirmos em grandes quantidades. Portanto, optem por proteínas sem sabor. Podem optar pela proteína que eu tomo, que é da Vivo Life, que tem um complexo de super alimentos, tem muitos ingredientes super saudáveis, é adoçada com stevia em vez de sucralose. É que eu uso neste momento, sim, eu sou um afiliado, podem usar o meu código se fizerem um desconto, mas é uma proteína muito boa e, para ser sincero, é melhor que eu já tomei até agora e não é por ser um afiliado que estou a dizer isso. Mas lá está, vocês não precisam de proteína em pó de maneira alguma. Podem usar pela razão de conveniência ou até para receitas, para adoçar em vez de meter açúcar, mas não é necessário. E é esse o vídeo, pessoal. Sei que foi um bocadinho longo para explicar tudo bem explicado, mas espero que gostem, espero que este vídeo tenha sido muito útil. Portanto, partilhem o vídeo se acharam útil para o pessoal ver que também há fontes de proteína vegetal e com muita proteína. E tu não tens que ser vegan, não tens que ser vegetariano para consumir estas fontes. E são fontes muito boas que podes adicionar à tua dieta como um extra ou até podes substituir uma outra refeição que não tem problema nenhum. A dose diária recomendada de proteína é de 50 gramas. Claro que se fores um atleta tens de comer um bocado mais, mas também não é um exagero demais. Há muita publicidade em que tens de tomar 2,5 gramas, 3 gramas de proteína. Não. No máximo, na verdade, tu com 2 numa dieta normal já estás bom e já é uma proteína muito alta. 2 gramas de proteína por quilo já é muito alto.
Para atletas é recomendado entre 1.4 e 1.8 e já ficas muito bem. Eu pessoalmente consumo entre 1.8 e 2. Se estiveres num cutting, podes aumentar um bocadinho mais, mas mesmo assim não precisa de uma proteína muito elevada. E agora sim, é esse o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Se acharam o vídeo útil, deixem um like no vídeo, partilhem, carreguem no sininho para saber quando sai um próximo vídeo, subscrevam o canal se não tiverem subscritos e eu vejo-vos no próximo. Peace!